Esse é o podcast Cidades Cor-de-Rosa, um programa que discute sobre a desigualdade social e espacial nas cidades. Eu sou César Barros e estarei conversando e desenhando com pessoas das mais diversas formações e atividades. Nesse quinto episódio, converso sobre expulsão branca urbana com a artista Ilha de Oliveira, que vivenciou todo o processo de requalificação do bairro de origem do Recife nas últimas 4 décadas. Olá, Ilha. Tudo bem? Que bom você aqui com a gente. Olá. Ilha, vê bem, a gente, como arquiteto, urbanista, conhece bem a questão da origem da cidade do Recife, que foi a origem através do seu porto, e o desenvolvimento a partir desse porto, dando origem a outros bairros, a outra ocupação da cidade. O bairro do Recife, como um bairro de origem da cidade, ele sofreu um processo que se repetiu em várias metrópoles ao redor do mundo, principalmente no Brasil. Nas capitais você teve o exemplo de Salvador, do Rio de Janeiro, São Paulo, onde na primeira metade do século XX você teve um momento de arrojo nesses territórios, onde você teve reformas urbanas, como aqui houve a questão da Marquês de Olinda, que foi totalmente transformada, houve demolição de prédios para abrir avenidas largas, e novos usos vieram, então houve um apogeu na primeira metade do século XX. Na segunda metade, houve um esvaziamento desse centro de origem, dado a circunstância de novos centros foram acontecendo, como Boa Viagem, Casa Forte. Houve esse abandono e há uma recuperação já no final do século XX para o século XXI, ou seja, a gente está vivendo uma outra fase, que é a reocupação desse território. Na verdade, esses movimentos que existiram, houve toda uma evolução de fases. E você, como filha de morador da ilha, crescendo nesse território, tem um domínio, seja por lembrança, seja por contação de história, seja por vivência, muito forte disso. E eu queria que você falasse um pouco disso, até porque a gente tem isso muito nítido hoje, 3 territórios aqui na ilha, que é justamente uma ilha que não era ilha antes, porque interligava através do Istmo para Olinda, mas que depois foi transformada numa ilha de fato. Mas a gente tem aqui, visivelmente, 3 territórios, que é o território do Pilar, o território mais consolidado, que é o da Bom Jesus, e o território meio consolidado, que é Moeda Alfândega. Como é que você vê essa evolução ao longo do tempo, de ocupação e transformação desse lugar? Bom dia, César. Bom dia, gente. Esse território em disputa faz parte dessa característica da ilha, né? A questão dessa mudança, dessa transformação, seja através de trabalho, seja através das gerações que morrem e que outras chegam. Acho que faz parte da ilha do Recife Antigo, assim. Como eu estava te dizendo, o meu corpo de 30 anos, que é um território também, que é um território às vezes censurado, às vezes perseguido, me deixa com a consciência de que todos os espaços, seja o seu corpo, seja os corpos de fora, que são as cidades onde a gente se relaciona, são disputados. Então essa disputa, elas sempre entrarão no ideal de melhoria. Eu preciso fazer isso aqui porque vai ser melhor para esse espaço, ou eu preciso dominar seu corpo porque eu sei o que o seu corpo precisa. E aí eu acho que não tem como a gente não ficar nessa dualidade, né? De lembrar dos nossos próprios corpos, que são perseguidos e censurados, e dos corpos da cidade. Então esse meu corpo, que cresceu, como tu falaste, dentro desse pedaço de braço do Recife, que é essa ilha, digamos que é isso aqui, né? E aqui, como chamaria um músculo, vem se dilatando, vem percebendo com o olhar, vem percebendo com a mudança do fluxo do trânsito, vem percebendo com a chegada dessas pessoas com crachás na ilha, vem percebendo de novo, mais uma vez, a tentativa de ocupação, seja por uma empresa super tecnológica do Porto Digital, ou seja por pessoas que estão ocupando ainda um lado da ilha muito precarizado, muito associado a esse Pernambuco, a esse Recife colonial que começou essa entrada do próprio Recife. Assim. Então, dentro dessa ilha, a gente consegue ver essas três idades, né? Essa idade colonial
pela precarização sanitária, pela precarização das pessoas, dos serviços, e a gente vê a outra idade, esse eterno desejo de modernidade, da Rua do Bom Jesus, da modernidade, e a gente vê também o setor industrial e de tecnologia que tenta permanecer trazendo dinheiro, trazendo emprego, trazendo coisas para essa ilha, e todo se movimenta. Você falou um pouco essa questão de melhorar. Esse é o jargão que se repete em todos os lugares onde se trabalham sobre a ótica de intervenção em um território através de um processo de enobrecimento, né? Você vai enobrecer esse território, dando uma melhor infraestrutura, mas a partir desse momento começam a mudar os atores, começam a mudar os usos, atividades. Alguns defendem como melhoria, outros defendem como expulsão branca, porque no momento que a chuva aí, né? Maravilha! Essa ótica de enobrecer o lugar, que se repete de maneira corriqueira desde os anos 90 até hoje, é justamente nessa ótica de melhoria, mas ao mesmo tempo há uma expulsão velada nessa transformação de uso, atividades e de pessoas. Ou seja, pessoas que moravam nesse território em determinado momento foram obrigadas a migrar para o Pilar ou para fora da ilha por questões de não se adaptar a esse novo contexto ou por não suportar como bancar economicamente a sua história nesse lugar que lhe pertenceu e que passou a ser ocupada por outros. Você que vivenciou por muito tempo, como se deu esses momentos migratórios? Você conseguiu perceber isso de uma forma que se melhora um lugar, termina expulsando locais para outros lugares? Sim. Como é isso aqui? É enobrecer. Enobrecer. Eu vou botar aqui embranquecer, que eu prefiro até enviadecer. Essa eterna, esse ideal, esse sonho ideal, né, da hegemonia branca, achando que tem que tirar todo mundo dos espaços e todo mundo prestar os serviços. Eu vou puxar essa pergunta logo para uma experiência que eu vivi semana passada. Semana passada, a URB convocou na igreja Nossa Senhora do Pilar, que fica nessa parte da ilha, todos os moradores e moradoras do Pilar para conversar sobre a entrega dos apartamentos, o que aconteceu, a perda do dinheiro pela URB, do incentivo. Os que não foram construídos. Os que não foram contemplados, que representa praticamente 70% das pessoas que estão ainda na espera desses apartamentos, desse fundo que foi perdido. A prefeitura, a URB perderam o prazo para usar esse dinheiro para fazer a casa das pessoas, e tem muitas pessoas morando, pagando aluguel absurdo, recebendo apenas R$200 como uma forma de ajudar nesse aluguel, e tem muita gente sofrendo há mais de 11 anos, porque tiraram as pessoas das casas e ainda não resolveram, não conseguiram. E daqui a pouco a gestão vai trocar e isso vai ficar por isso mesmo, e vai ficar mais uma história, mas eu ainda acredito que vai conseguir uma mudança. Aí o que acontece? A minha observação, que combina com esse enobrecimento, é o seguinte: as pessoas da URB que foram falar para o Pilar, todas elas eram brancas. E no meio, o padre da Madre de Deus, Frei Reinaldo, que é um camarada super gentil com ambas pessoas, ambos os grupos, mas todo mundo que era do Pilar era empretecido, era preto, era caboclo, não era de uma origem branca. Então, essas pessoas brancas que moram em outros bairros vêm dizer o que é que serão dos seus terrenos, o que é que serão das suas casas, assim. Então, sempre a gente vai dizer que é só mais um véu, é só mais uma figura de mudança, porque o papo é o mesmo, desde 500 ou antes de 500. É um papo branco que vai trazer um progresso para as figuras pretas, para as figuras trabalhadoras,
que tem os seus corpos exploradíssimos por conta da sua estrutura física, e a gente volta para o primeiro dominação, que é a do território corpo, e aí a gente encontra sempre a mesma conversa. Daqui a 20 anos a gente vai ter de novo o ideal branco querendo salvar o mundo do progresso, transformar Cancún em algum lugar brasileiro, Manhattan, mas a gente vai ter essa dominação. Então o papo é o mesmo, César. O papo é embranquecer, o papo é enobrecer e dominar esses territórios. Como se relacionar? Não perguntam. Porque eu acho que a minha maior agonia é de pessoas que não moram ali e brancas, que são de outras estruturas, dizer para um grupo de pessoas o que você deve fazer do seu espaço. Quem diz que árvore vai ser cortada são esses brancos que chegaram através de um outro bairro, de uma outra estrutura. Então sempre vai ter esse impasse. Então as pessoas acham que esses moradores não são do progresso e o progresso quer chegar. Então a gente Você sempre morou vai a ter... vida toda aí no Pilar? Eu morei na ilha do Recife antigo a vida inteira. Mas na parte do Pilar eu moro há 22 anos. Você eu tenho morou em 31. Lugares Eu morei de antes Portugal. na Marquês de Olinda, onde agora o ideal é o café liberal. E já morei aqui na Bom Jesus, no 180. Veja só, Entende? tudo isso se resume, na verdade, a uma palavra só, chamada gentrification, que não tem nem tradução. Sim. Enobrecimento já é uma tentativa de se aproximar, porque justamente a gentrificação é justamente o embranquecimento, porque A gente precisa envelhecer. ele parte de pressupostos que são elitistas. Você vê aqui no bairro do Recife recentemente, você teve esse polo de alimentação aí que é totalmente desconectado do perfil das pessoas que habitam aqui. Você tem em Belém do Pará o que chamavam de Porto das Docas e apelidavam de Porto das Dondocas. Sim. Você tem Puerto Madeiro em Buenos Aires, você tem outros lugares no mundo inteiro, mas sempre com essa ótica de turismo, de visitação e não de permanência, de vivência. Então, quem defende esse processo aqui branco é quem vê sempre na ótica de consumo e de melhoria do que rege a mola do consumo. Quem é contra isso é justamente quem pensa no lado humano, no lado corporal, das relações, das interfaces, e que isso é cada dia mais negado. E é interessante você ter falado que já morou em lugares distintos até chegar ao Pilar, é porque, na verdade, embranquece aqui, eu me transfiro para cá. Embranquece aqui, eu vou me transferindo para cá ou para cá. Por exemplo, no Pilar hoje passa por um processo temeroso, que é a construção o hotel de 5 estrelas da Passeio. Já tem gente dizendo que vão expulsar todos daqui. Só que essa expulsão não precisa ser real, mandada, demandada. Ela pode ser velada, por exemplo. Já tem várias especulações que na hora que esses habitacionais estiverem todos funcionando aqui no Pilar, todo mundo acomodado, vai começar a haver um processo de cobrança de IPTU, de energia elétrica, de melhor infraestrutura, que você vai começar a sair daqui os moradores e vai ter uma nova ocupação branca. Sim, mas a gente vai falar da ZES, de se ver como ZES, né? Eu acho que é o nosso grande trunfo contemporâneo. Sim, se você olhar o nosso site, você vai lá ver o nosso primeiro artigo, que é justamente ZES versus Gentrification. Que a gente coloca justamente que a ZES é um dos únicos instrumentos que conseguiu segurar locais nos seus pontos de origem, como foi o caso de Brasília Teimosa, de Coque, Coelhos, entre outros, que fez um território misturado de maneira não prevista, né? Foi muito interessante. Mas você entende que esse perigo de mutação, de embranquecimento, ele é real e ele acontece de várias formas. Sim. Então, você acha que o pessoal da comunidade tem essa mesma visão que você, de enxergar essa transformação, essas ameaças e essa forma branca de se pensar a cidade, planejar a cidade? Sim, a gente pode entender como o Pilar, que é essas quadras do antigo porto, e esses casarões, ela vem sendo ocupada
já pelos moradores, ou então pelos netos desses moradores atuais há uns 70 anos. Então, o pessoal do Pilar, dessa parte da ilha, sempre foram prestadores de serviço. E esses prestadores de serviço da área da alimentação, da área da lavagem de roupa, porque existiam muitas mulheres que criaram suas famílias lavando roupa por conta do porto e desses trabalhadores que vinham do bairro de Água Fria, do bairro de Peixinhos. Vários homens, várias gerações de homens sempre precisaram da prestação de serviço desses atores do Pilar, que eles que permaneciam na ilha. Então, essa prestação de serviço para a ilha toda, para os brancos todos, é uma maneira de dominação da branquitude. Também prestar serviço para uma mão de obra super barata e acatar essas demandas que a branquitude pensa, que esses colonizadores pensam. Então é dessa maneira que vai mudar o perfil, vai mudar a conversa, mas a dominação acontece dessa maneira. Mas você acha que a gente está na hora de repensar isso de outra forma? Por exemplo, tem algumas teses, entre elas a teoria das elites, que é justamente onde ele coloca os poderes. O poder econômico, o poder político, o poder ideológico, que isso se transforma em forças. Os ricos com a força política se elegendo, se reelegendo, dominando tudo e todos. Os ricos, os alto-burgueses dominando a relação, que tem a força econômica que rege a política e rege também toda a manipulação das outras pessoas. O poder ideológico, que é a classe média baixa, a pequena burguesia, e tem a força braçal, que são justamente os pobres que fazem isso. E isso tem que ser revisto, porque enquanto isso foi encarado como força braçal, isso aqui como força econômica, política e ideológica, não se misturar, isso não está legal. Exatamente. Então o que tem que fazer é que isso tudo se misture e essa ótica da força, do poder, se dissipe. Né? Essa é a cidade que seria ideal, a cidade misturada, e não essa cidade desigual, essa cidade distinta, territorialmente, espacialmente falando, socialmente reverberando o que a sociedade acumula. Né? Desde as capitanias, passando por esse período colonial, até os dias de hoje com a tecnologia. Sim, porque também você veja, quando fala em desenvolvimento, aí sempre pensam, o Pilar, vamos pegar a mão de obra do Pilar, vamos qualificar, não, vamos só questionar e contratar algumas pessoas para ajudar aqui a gente na obra. E aí ele já vem com esse produto, com esse projeto minúsculo e medíocre, eu acho, porque sempre a formação passa por um lugar de submissão, sabe? Nunca é uma coisa, ou então ele nunca está convidando as pessoas daquele espaço para apreciar, a participar de uma outra maneira, cara. Então, como é que a gente acaba existindo assim, né? Sempre nessa submissão. No Pilar, aí o moinho foi vendido, agora vai virar esse tower. Tower algo. Aí a gente é convidado para uma reunião e a mulher fica besta porque no meu discurso eu falei da Dior. E aí na hora a gente criou uma cumplicidade, porque ela não sei o que ela achava. E aí ela vem oferecer a ideologia dela já nos oferece um projeto de programa de submissão. Perfeito. Nós temos o Parque das Nações em Lisboa, era uma área sucateada, que também essa cor do enobrecimento se aproveita de um abandono suposto que não é real, que o Pilar nunca teve abandonado, sempre teve habitado. Então, assim, mas o pressuposto é do abandono e aí vamos melhorar, vamos requalificar. E, na verdade, você chega no Parque das Nações, com vários bares, novas edificações, como tem em outros lugares que foram requalificados, e você pergunta para o garçom, para o zelador, nunca usufruíram daquilo, nunca foram a um bar, nunca comeram num restaurante, mas são garçons, são lixeiros, então pedreiros. A gente tem que enxergar que essas pessoas podem ser partícipes e não só submissos. Exato. Mas você fala uma coisa muito interessante. Chega o formato de reabilitação, ele já vem com outro produto pronto, que é o da eternização da submissão. Sim. Aí uma queridona falou assim, mas eu conheço o pessoal do Pilar.
toda vez, e do bairro do Recife, os meninos ali sempre me trataram bem, nunca mexeram comigo. Aí eu disse, sim, querida, eles estão prestando um serviço. Como é que você gostaria de ser atendida? Eles estão prestando um serviço para você. Você não está numa relação de amizade. Você chega na ilha, você encosta o carro. O flanelinha vai lhe tratar como? Ruim? Não, mas não diga que ele é seu amigo que você vê com olhos iguais, ele está prestando um serviço. E aí, às vezes, o discurso que a gente precisa que aconteça é de esses véus caiam, que esses véus sejam caídos. Se as pessoas querem fazer um trabalho, elas precisam, no mínimo, mudar a programação desses projetos, da forma que esses projetos são pensados, assim. Porque uma coisa que me incomodou bastante nessa revitalização do Pilar, que ainda está na sua fase de estar em andamento, que perdeu esse tesouro e não sabe o que vai acontecer na família, é o desmatamento dos nichos ambientais do Pilar. O Pilar, você vê, ele é cercado pelo o rio Capibaribe e o oceano, porque ali é o oceano. Isso aqui que está ao nosso lado é o oceano, não é o mar. O mar é o Pina, é Boa Viagem, aqui é o oceano, tem muitas baleias, muitos bichos marítimos que fazem parte da natureza. E aqui tem um céu super diferente e um som super diferente para quem mora nesse lado da ilha, e tem muita terra vazia, ainda tem um quinhão de terras vazias que eram para ser investidos a revitalização desse meio ambiente e não calçamento, porque eu acho um projeto super sensato, um arquiteto, um urbanista, um engenheiro que vem calçar, que vem fazer certos tipos de reformas sem entender que ali tem muitas crianças, que existem cavalos, que existem pocilgas, que existem possibilidades de fazer horta, que existem o verde. Você acha que essa forma de pensar a intervenção, ou seja, o urbanismo, o padrão, ele também ele influencia nessa segregação, nessa partição? Completamente, porque imagine que você vai ter que seguir uma programação, pensar dentro do seu espaço, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente íntimo, que uma outra pessoa pensou, arquitetou da sua sanitarismo, da sua parte sanitária, e aí vem dizer como é que você vai. Isso já é um tipo de dominação, isso já é um próprio tipo de gentrificação, de que você se submeta ou que você abandone aquele espaço. Sabe, a característica daquele espaço, o perfil daquele espaço. Só para complementar, uma coisa que eu digo que os urbanistas e quem vem a partir da prefeitura não entendem. Eles não entendem que a comunidade do Pilar é um lugar que sempre vai estar aberto para recepção de pessoas que todo o Recife joga fora, que até outras comunidades, muito barra pesada, não deixam aquelas pessoas morarem, e lá no Pilar é um lugar de fortalecimento para que essas pessoas não deixem de existir com suas famílias. Na verdade, quando você fala do urbanismo influenciando a forma de ocupar, de sobreviver nesse espaço, é engraçado porque o que você está falando é de identidade. Esse local tem uma identidade própria, como esses também tiveram e estão se transformando nesse específico determinado momento que a gente vive. Mas, assim, o que eu percebo é que esse padrão é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, e que quer que esse também seja igual. Então, assim, os padrões, eles sempre vão tentando se repetir, ignorando que esses locais são totalmente distintos. Então, assim, talvez uma das formas da gente vencer isso seria, primeiro, a infraestrutura geral ser a mesma, em termos de materiais, de equipamentos comunitários, ou seja, o que for público é igual para todos. Sim. Agora, o que for privado, o que remeter à convivência, ser preservada a sua identidade. Isso. Talvez isso o urbanismo não contempla dessa forma. Não contempla. Trabalhando de uma maneira meio pasteurizada, né? Os profissionais que estão executando, eles são muito incapazes. É para ser demitidos. Inclusive o presidente do país era para haver uma demissão, porque eles não têm capacidade para gerir para essas propostas que o cargo público precisa.
Aila, maravilha você aqui com a gente, que conversa boa. Obrigadão. É